Fala galerinha do Moreira Menezes, tio Carlos falando. Vamos aqui para mais uma aula, tá? Então vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre a atmosfera, a sua composição e as alterações que ele sofre. Uma coisinha bem introdutória, mas que vai ser importante para a gente, tá? Então a gente vai começar aqui falando da atmosfera. A atmosfera, como a gente já sabe, ela é a camada de gases que envolve o nosso planeta, tá? Então, ela é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra. Se não fosse essa atmosfera, essa camada de gases envolvendo o nosso planeta, a vida não teria sido possível acontecer aqui na Terra, tá bom? Então vamos ver agora a composição dessa atmosfera. A gente vai encontrar o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico e uma infinidade de outros gases. Divididos de que forma? O gás nitrogênio, que é representado pelo símbolo N2, ele compõe 78% da atmosfera. O gás oxigênio, representado pelo símbolo O2, ele é responsável por 21% da composição da atmosfera. O gás carbônico, que é o que tem o símbolo CO2, o vapor de água e um monte de outros gases, eles correspondem a 1% que falta, tá? São valores aproximados, não são valores assim exatinhos, perfeitinhos, precisos, tá? Então é só uma aproximação, mas é basicamente isso. Vamos olhar isso com um pouquinho mais de detalhe? Então o que a gente tem? O nitrogênio sendo responsável por 78,08% da composição, o oxigênio 20,95%. E aí vem o vapor de água, o dióxido de carbono e todos os outros gases, totalizando o que sobra, tá? Então a gente tem aí os chamados de gases nobres, coisas que vocês vão aprender quando a gente for estudar a tabela periódica, tá? Quando a gente vai estudar a tabela periódica, vocês vão entender que gases são esses, tá? Então aguarda aí que mais para frente a gente vai ter conhecimento sobre esses assuntos, tá? E a atmosfera, a nossa camada de gás, ela é dividida em camadas, tá? E essa divisão é de acordo com a altitude que essa camada atinge e o que acontece nela, tá? Então a gente tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, tá? Então a gente tem essas 5 camadas da atmosfera. Vamos dar uma olhadinha nelas, como é que elas ficam distribuídas? A troposfera é a camada mais próxima do solo, tá? Que vai até uns 17, 20 quilômetros de altitude. A partir daí, a gente tem a estratosfera, que vai até mais ou menos 50, 60 quilômetros de altitude, tá? Acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera, que fica ali entre 50 e 80 quilômetros de altitude. E acima dela a termosfera, que vai até 550 quilômetros de altura, e a exosfera a partir dos 550 quilômetros de altitude, tá? Então é essa a divisão. Vamos ver o que acontece nelas. Na troposfera, né, que vai até os 12, 15 quilômetros, podendo se estender até os 20, ela é onde a gente tem os voos, né? Os nossos aviões domésticos, comerciais, é onde eles conseguem, é onde acontecem o voo deles, né? A zona onde eles conseguem voar. Além disso, é na troposfera que os fenômenos meteorológicos, chuvas, tempestades, furacões e tantas outras que a gente já estudou, acontecem. É tudo na troposfera. Na estratosfera é onde fica a camada de ozônio, que a gente vai já falar dela, e também é onde voam os caças, né, os aviões de guerra, certo? A mesosfera é uma camada ali meio inerte. A gente tem lá, né, começando na mesosfera e terminando na termosfera, o que a gente chama de ionosfera, que é a região da atmosfera onde as ondas de rádio viajam melhor. Acima disso a gente tem a termosfera, que é onde a gente vai ter a zona de ação dos ônibus espaciais, né, quando eles soltam aqueles propulsores e começam a voar usando a propulsão própria, é na termosfera. E outra coisa sobre a termosfera é que ela é bastante quente, tá? Ela é bem quente.
E acima dela a gente tem a exosfera, que é onde ficam orbitando os satélites artificiais. E aí a partir daí a atmosfera ela começa a ficar muito rarefeita e deixa de existir, certo? Então essa é a divisão da nossa atmosfera. Vamos continuar? A camada de ozônio, né, é uma camada protetora do nosso planeta. Ela nos protege contra a ação dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol em direção à Terra. Tá? Então, como é que funciona? O Sol ele aquece o nosso planeta, mas ele aquece o nosso planeta de cima para baixo. O que acontece? Os raios de Sol penetram a atmosfera, aquecem o solo e o solo irradia o calor. Tá? Ainda não tem nada a ver com a camada de ozônio. A camada de ozônio, o que ele faz? À medida que os raios solares chegam no planeta, inclusive esses raios que são nocivos para todos nós, eles acabam sendo rebatidos de volta para a atmosfera, quer dizer, para o espaço, pela camada de ozônio. Olha a figura aqui, do meu ladinho aqui, ó. Os raios de sol chegando na camada de ozônio. Uma parte deles, uma pequena parte, conseguiu atravessar a camada de ozônio para chegar no solo e o resto foi todo refletido de volta para o espaço, certo? Então, essa camada ela vai nos proteger, né? A camada de ozônio ela protege dos raios ultravioletas, mas tio, qual o problema desses raios? Esses raios afetam de forma negativa os seres vivos. Tá? Ele gera alteração nas células, dando início ao processo de câncer e tumor. Tá? Então, quando um ser vivo é muito exposto aos raios ultravioletas, eles acabam sofrendo mutações e desenvolvendo facilmente câncer e tumores. Tá? E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui, desejando vocês um bom ano e que a gente possa se encontrar mais vezes no futuro. Forte abraço do Gil Carlos e até a próxima.